Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Fala, meus amigos do Altamente Rentável. Hoje tô aqui eu, Francisco Caroso, lá do meu irmão, parceiro de alma, Léo Caroso, e a gente vai trocar uma ideia sobre o impacto da queda da Selic no mercado imobiliário. E olha que vem coisa boa por aí, mas para você ficar esperto por que é tão bom essa notícia, a gente vai comentar um pouquinho, vamos trocar essa ideia e te passar um conhecimento para você fazer bons negócios. É isso aí, Chicão. Obrigado. Sejam todos bem-vindos ao Altamente Rentável. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui aguardando por você. Vai lá no sininho, clica, né, Chicão? Dá uma curtida lá na gente, tem muita coisa legal. Segue também. Segue também, exatamente. Porque falar da Selic, da queda da Selic, ela pode cascatear em várias outras notícias que a gente vai trazer esse panorama para você, né? Se está na hora de comprar imóvel, o que é que muda, isso aí da taxa Selic caindo, o que é que reflete dentro dos seus investimentos e dentro da economia em geral. Fica com a gente e com a gente você tem muitos insights bacanas ali, viu? Vamos nessa. Então, é legal aqui que a gente estava falando dessa matéria e saiu de 11,25 para 10,75, já estamos perto ali de uma virada de chave de sair de 2 dígitos para 1 dígito, que é o que a gente está buscando, mas já é um grande passo, né? Quando a gente estava vivendo aquele momento ali para trás, onde a Selic já estava acima de 13, era um mercado desafiador, porque acaba que você tira muitos investidores de um processo, né, do mercado imobiliário para encontrar caminhos mais seguros ao ponto de vista, né? Que é um caminho até discutível, que a gente matematicamente aqui a gente vai comentar com você também que a renda fixa tem um porém, né, que as pessoas não enxergam, que você não desconta a inflação, e agora a gente está chegando para um cenário de Selic mais favorável. É isso aí. Então é legal a gente ver o seguinte, quando conscientemente e inconscientemente, né, o que é que acontece? Quando essa Selic ela sobe bastante, há um movimento do mercado financeiro agressivo para poder trazer os investidores ali para o mercado financeiro. Então, há esse movimento do cara ali dos bancos, né, da galera que tem oportunidade de renda fixa, oportunidade de deixar o capital parado, rendendo ali a 13%, a 14% ao ano, que realmente já é muito bom, já é um número muito expressivo, mas agora a farra está passando, né? Então, é interessante também saber o seguinte, muitas vezes você achou, eu vou botar meu dinheiro lá 13% ao ano, tá, mas quando estava a inflação estava alta, estava 6%, então se você fizesse conta de descontar a inflação, você sabia que seu dinheiro não estava rendendo a 13%, estava vendendo a 13 menos 6%, né? E agora ficou mais favorável o mercado imobiliário, porque agora desce para 10%, os bancos, a taxa Selic, é legal você saber, a taxa Selic ela regula o mercado financeiro como um todo, é uma taxa básica de juros e a partir de ali se dá as rentabilidades de renda fixa, né, custo de financiamento bancário e uma série de outras particularidades no imóvel. Muito bacana, Chicão, esclarecedor. Eu até estava vendo aqui como é que a gente, né, para quem ouve, tem muita gente que entende o que é taxa Selic, mas tem gente que ainda não é muito familiarizado com esse nome, mas Chicão já falou aí, a taxa básica de juros, muito bacana essa explicação, porque você consegue entender que norteia o mercado como um todo. Rapaz, um negócio interessante, Chicão, tem um amigo meu que me diz o seguinte, rapaz, o dinheiro ele não amplia, ele muda de mão, né? Então a taxa básica de juros, a Selic, ela meio que norteia a questão de onde você vai colocar seu dinheiro em determinado momento. Como é cíclico, eu vi que quando a gente chegou, né, no patamar alto aqui, a gente tira o dinheiro da economia real, porque o camarada fala assim, eu posso conseguir render o meu dinheiro dentro, né, do mercado financeiro mais do que eu renderia na economia real e com menos riscos. Então, quando a política monetária do seu país vem baixando, né, a taxa básica de juros, que por algum motivo plausível tiveram que aumentar, porque é para regular a economia e a finança de um país, para poder você aumenta ou diminui para regular a inflação, regular consumo, entre várias outras coisas. Se tem um mercado subindo demais, você regula, como inclusive o dinheiro saiu da economia real. O que é que o governo faz? Baixa a taxa de juros para poder buscar esse dinheiro para a economia real de novo, né? Então, assim, o que é que isso tem a ver,
nessa questão de você... Porque você bota lá no mercado financeiro, você está rentabilizando com menos riscos, né? Isso baixou, você começa a fazer conta. Né? Então, se você, Chicão já te falou um negócio bem bacana, que mesmo ela estando um pouco alta, né, os juros, a inflação do seu país precisa estar computada na hora de você verificar o seu lucro real. Muitas vezes, né, Chicão, como você mesmo explicou, você está ganhando ali 12% de Selic, 12%, você está ganhando 12% de renda fixa, mas você tem uma inflação no seu país a 9%, você tem que dar esse desconto, o lucro seu real, né, ficou ali em 12%. Muito legal isso aí, viu? Então, eu quero que você conte, mano, o seguinte, ó, baixando a taxa Selic, tá certo? E esse camarada que hoje a gente já liga para os investidores, é muito interessante, né? Antigamente a gente ligava para o investidor, aí o investidor, mas peraí, velho, você vai me dar quanto de rentabilidade? Qual é o meu retorno sobre o investimento aí? Qual é o ROI desse negócio? Quanto tempo? Aí você falava com ele, não, peraí, pô, eu tô tendo isso aqui, né, investido em renda fixa, sem nem levantar a bunda da minha cadeira. Em minha casa. Cara, isso foi um sofrimento pra gente, porque a gente vinha tendo rentabilidade, a gente precisava, esse custo do dinheiro ficou muito alto. Que eu me lembro aqui que a gente chegou, na realidade, a ter custo dos investidores aqui a 1,9, a 2, 2,13. Caramba, isso esfola você na sua viabilidade, torna o capital pesado, né, sofrido para o investidor, para o empreendedor. E voltando esse dinheiro para a economia real, a gente fomenta o mercado como um todo. Então eu sou fã da economia real. Quando alguém me fala sobre outros investimentos, eu apoio, eu entendo, né, mas falo, o meu perfil é um perfil de economia real. Então conta aí, mano, baixou a taxa Selic. E não é que baixou, ela vem baixando e existe uma tendência a baixar mais, né? Então me diga aí essa dança monetária, onde é que vai parar, velho? Mano, é legal que você falou um negócio interessante. A gente estava explicando ali essa questão da Selic e o reflexo é mais ou menos assim, ó. Quando a taxa está alta, o governo está usando a taxa alta para regular o mercado. Muito então bem. Eu estou ali com um consumo maior do que o país comporta. Se isso acontecer, a inflação sobe, como aconteceu. Então, para controlar a inflação, o que é que eles fizeram? Mantiveram a Selic em um patamar alto. Isso faz com que o dinheiro saia da economia real, vá para locais mais cômodos, né, de renda fixa, e aqueles mais agressivos vão buscar as rendas variáveis, que já é do perfil, para buscar ganhos mais expressivos, né? E aí, se a gente vê a taxa baixando, o legal é o seguinte: automaticamente você sabe que o mercado está se estabilizando e agora eu vou voltar a fomentar a economia real, vou voltar a injetar dinheiro na economia e liberar o consumo, né? Mas como é que eu vou? Olha que legal, né? Baixei a taxa, preciso aumentar o consumo. Então, como essa taxa está ligada diretamente ao custo do financiamento, ao custo do dinheiro, de uma forma geral, quando eu baixo a taxa, eu baixo o custo de acesso ao capital, torno ele mais acessível, porque, ou seja, a economia está mais estável, os bancos e as instituições financeiras estão mais propensas a ceder o crédito. Com isso, eu estimulo a compra, né? Então, para a turma que está lançando empreendimentos ou que está querendo fazer aquisição de empreendimento, esse é um momento legal, porque você vai acessar taxas de juros mais baixas, mas fica aí uma dica para você analisar a sua taxa de financiamento, se for esse o seu caso, porque nem todo banco repassa. Então, muitas vezes, na entrelinha, né, o banco ele não repassa, o Banco Central vai lá e abaixa a taxa e indica, né, passa ali o direcionamento, mas nem todo banco repassa, e a gente sabe que tem uns bancos com taxas mais agressivas do que outra. Né? E o legal é o seguinte, no momento que a economia, eu estou incentivando o consumo, né, tornei o financiamento mais acessível, as pessoas estão fazendo mais financiamento porque o custo do capital foi mais baixo, o que é que vai acontecer? Mais pessoas vão comprar imóvel. Então, se mais pessoas vão comprar imóvel, a lei da oferta e da procura faz o quê? Valoriza o mercado imobiliário. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade de aquisição, né, utilizando um capital mais baixo, é um tempo também de venda para aqueles que investiram em momentos bons, porque vão ter um patrimônio mais valorizado. Exatamente. Tem um ponto importante que você veja que você falou que essa questão de regular o mercado, né? Isso é um ponto, é um ponto positivo na questão do nosso país, né? Então ele está aqui regulando. Existe um equilíbrio para isso, como existe um equilíbrio para tudo na vida.
mas a gente está surfando uma onda muito boa com relação a isso aí. Eu li algumas matérias muito importantes sobre banco, né? Que você está aqui, o banco fecha, né? Fecha a cota dele lá em dezembro, inclusive a gente passou isso lá com o Porto, né? Então ele fecha a cota dele em dezembro e ele abre agora a cota no primeiro trimestre, ele abre o orçamento, né, financeiro de empréstimo, do que é que tem, e a gente conversando, né, com o superintendente da Caixa, ele me falou o seguinte, ele falou agora é a hora, né, que agora é a hora que o banco sabe o quanto ele tem para investir, tá certo? E ele falou, não, bicho, não é que o banco não tenha, o banco tem e tem muito para investir, só que tem muita unidade saindo, né? Principalmente ele falando sobre Minha Casa Minha Vida, não é o core business nosso, mas era um bate-papo de todo, né? Muito interessante, ele falando quanto dinheiro vem, né? E ele falando sobre as taxas, né, que ele está regulando, e você falou muito bem, nem todo banco traz isso para si, mas é um negócio muito legal falar sobre isso. E outro ponto interessante que eu quero chamar a atenção, que o Chicão falou, foi o seguinte, existe você comprando imóvel, porque tem duas, essa dança da moeda ali, né? Então você tem os investidores começando a pensar muito sobre um equilíbrio entre formatar uma carteira que tenha um pedaço em renda fixa, um pedaço em variável e que ele traga para a economia real investindo em imóvel, que a gente fala, né? Imóvel tem uma liquidez, imóvel é rentabilidade e segurança. Hoje com o short stay é uma coisa muito equilibrada isso aí. Então ele começa a entender que esse investimento em imóvel que era seguro, mas rendia pouco, agora você tem um investimento seguro e que rende muito através, né, de algumas unidades que são ativos financeiros imobiliários, aquele que eu falo sempre aqui no Altamente Rentável para você, que você vai ter um aluguel de short stay. Tem muita gente ganhando aí mais de 1,6 ao mês. Então, muito bacana sobre isso. É bom alerta. Se você é um investidor sênior, procura fazer uma análise da tua carteira para ver se a parte que você está dedicando em imóvel é uma parte que ele vai lhe dar uma consistência nessa renda passiva, ou você pode colocar um pouquinho mais, porque o imóvel ainda tem o seguinte, viu, Chicão? A Selic baixando, você tem, né, condições de você ter o crédito mais fácil e você tem o IGPM também acompanhando ali. Você tá quando a taxa de juros sobe, ele sobe, quando a inflação sobe também o preço do imóvel. Então você tem valorização do imóvel, né? E você tem, eu estou lendo também aqui, você teve valorização contínua, né, no mercado imobiliário com preços de metro quadrado, alguns bairros mais do que outros. É muito normal que isso aconteça. É bom que na hora de comprar você perceba que existe, né, essa valorização de um bairro com relação ao outro e você possa escolher bem o seu investimento, porque na hora que você vai comprar, né, em um bairro, o preço do metro quadrado, o preço do apartamento lá, ele vai acompanhar o ticket de aluguel que ele tenha. Então sobe o preço do aluguel, que um investidor amigo meu, mas subiu muito. Eu falei, mas e o seu aluguel não subiu também? Ele subiu, cara, o ticket subiu. Então faz uma correlação que você vai ver que o positivo está muito, muito mais do que o negativo, viu, Chicão? Então a gente está falando aqui, baixei a taxa de juros Selic, diminuir o custo do financiamento, né? Ou seja, atrair mais pessoas, até porque no momento que a taxa Selic baixa, a economia se torna uma economia mais segura. Tá certo? Então eu aumento o nível de confiança do consumidor. Muito bom, Chicão. Então aumentar o nível de confiança do consumidor com acesso a crédito mais abundante a um custo mais baixo, eu tenho uma enxurrada de novos investidores para o mercado imobiliário. Quando eu tenho esse movimento, a lei da oferta e da procura faz o quê? Aumenta o preço dos imóveis, valoriza o preço do imóvel, né? Aí depois eu fiquei vendendo o seguinte, rapaz, imóvel, e principalmente essa veia de compacto de rentabilidade, mas assim, a gente sabe também que tem outros imóveis de rentabilidade, como galpões, como a parte logística, né, comercial, tem muitos imóveis bons, rentáveis, tá? Não é só o residencial, né? E tem bons imóveis de várias áreas, é só ficar esperto e entender um pouco mais. Aí eu fiquei pensando o seguinte, velho, quando você vai e bota seu dinheiro na renda fixa, digamos que ele esteja lá 100% da Selic, a Selic a 13%, como estava, né? Você só tem um ganho, não é isso? É. Que é o quanto rende aquilo ali, né? Exato. Que aí você muitas vezes não faz conta, porque quando abate imposto de renda, IOF, você não fica com 100% da Selic, já tem uma tamancadinha para cá, né? Isso. Aí teu dinheiro, como ele está parado, rendendo ali, mas ele está parado, a inflação come parte dele. É verdade. Não é isso?
Ou seja, é uma falsa sensação de estar ali tendo um rendimento X ofertado pelo banco, mas no final tu não faz conta, você não faz conta, tu não sabe quanto é que ganha, tá certo aqui? Beleza. Tirando a galera já do mercado financeiro, no sentido de que está mais predisposto e conhece o mercado de ações, o mercado de renda variável, que já tem um know-how para faturar alto, tirando essa galera daqui que acessa bons investimentos, mas estão também abertos a grandes riscos. Eu não conheço ninguém que não tenha perdido dinheiro, mas também conheço muita gente que ganha muito dinheiro, né? Mas é uma estrada, não sei se o perfil não é o nosso, por exemplo. Aí eu fiquei entre os dois mundos. Eu falei, rapaz, comecei a fazer uma reflexão. Esses imóveis de rentabilidade, ele na verdade, ele é um ativo de renda variável com a segurança de renda fixa, velho. Excelente, viu? Que excelente viagem da porra. Eu falei, velho, o imóvel tá ali. Se for um bom imóvel, a gente te ensina a fazer aquisição de bons imóveis aqui. Aí você vai e faz uma boa aquisição aqui. É um custo de financeiro mais baixo, tá certo? Ou seja, você tem um lastro real que ninguém te tira. Ou seja, no banco, na renda fixa, se der, meu irmão, um problema na economia e a gente possivelmente passar por uma situação como o país já passou, teu dinheiro sobra na reta, meu irmão. Com certeza. Né? Então, excelente quem está lastreado no imóvel não sobra na reta. Fica análise. Como lastreado, meu irmão. Não é economia real, tá certo? Eu não vou nem falar do que eu acho legal também que a economia promove, que é a geração de emprego e o crescimento da economia. Eu sou fã nisso, meu irmão. Eu gosto de ver meu dinheiro produzindo economia, ajudando o país a ficar mais forte. Eu acho que é papel, sabe, do investidor, papel do empreendedor fazer isso. Aí você traz o quê? Pô, o imóvel, ele não tem um limite de valorização. A renda fixa tem. É verdade. Né? Por outro lado, a renda fixa tem o quê? Segurança. Mas ele é seguro, porque ele é um lastro aqui, meu irmão. No momento que você comprou um ativo bom, ele só aumenta de valor e ele te dá 2 rendimentos diferentes. Eu vou te falar de um terceiro que as pessoas, só empreendedores, sacam. Ele te dá valorização anual, principalmente se for um imóvel novo. Então, nos primeiros 3 anos, ele vai dar um pico de valorização. Depois você pode vender e ganhar. Ele te dá uma receita mensal, que a depender de onde ele esteja, pode ter picos bem interessantes e essa rentabilidade passar dos 2% ao mês. É verdade. Não é isso? Com a segurança de ter ele ali a qualquer momento eu posso vendê-lo, tá certo? E um terceiro que eu também curto bastante, que é o seguinte: uma vez que seu imóvel esteja quitado, rendendo, observe, ele está quitado, ele está rendendo no aluguel e ele está rendendo como? Ano a ano ele me dá um plus, não é isso? Você usa ele como garantia para acessar um crédito barato e ainda rodar em outras operações. Agora me diga o que é que dá essa possibilidade. Rapaz, excelente análise, mano. Você vai ganhar o prêmio, meu irmão. Dessa daí você jogou duro. Essa aí foi regra de ouro, viu? Rapaz, tu tem... Ou seja, o cara que é esperto com um imóvel, ele faz 3 ganhos. Né? Porque agora você tem que comprar bem, pô. Tem que escutar altamente rentável, né? Tem que aprender a fazer aquisição de imóveis compactos. Aí você vai fazer uma boa aquisição. Né? A gente tem um patrimônio bacana hoje, pô, um imóvel muito bem localizado ali, né? Com estratégia de quê? Rendimento mensal. E aí você precisa, né, tá apoiado em uma estrutura bacana para poder também não precisar empenhar trabalho aqui. Precisa ser renda passiva, tá certo? Para aquela renda boa passiva que você não trabalha, que é a mesma qualidade da renda fixa aqui de um CDB qualquer. Então, no momento que ele esteja bem administrado, ano a ano ele te dá um upgrade. Você chega ali num processo, meu irmão, para fazer uma casinha, vamos supor, bota teu imóvel como garantia, pega o recurso, que tu vai pegar hoje uns 10% ao ano, vai fazer uns 30%, ainda botou 20% no bolso, velho. Bom demais, hein, Chicão? Maria, meu irmão. Aí... Rapaz, deixa eu te falar. Depois dessa eu vou até me retirar aqui. Não, depois tem que acabar o podcast, pô. Foi sério, foi um negócio muito bacana, didático, muito legal mesmo. Muito obrigado, Endir aqui, botando uma aguinha pra nós. Valeu, Andy. Velho, sou fã. Muito legal. A tendência, como você falou, é a gente estar em, né? A gente descer aí para 9 fração. O crédito, como eu disse, tá de portas abertas. Os bancos tem crédito, né? Os crivos estão cada vez mais a menos. Então, assim, eu acho que tá na hora de uma virada, tá na hora de comprar um imóvel. 2024, sim, é um momento favorável. Eu acho que a gente surfa uma onda maravilhosa. Surgindo muitos incorporadores, muitas ideias fantásticas com relação a projeto arquitetônico, né, o ESG. Aqui em Salvador hoje teve o fórum de ESG muito importante, com prefeitos, com um pessoal muito bacana, bem engajado com relação a todas essas práticas, né, que vêm a
a dar uma segurança, a melhorar o nosso tratamento com o meio ambiente, né? A gente falou disso aqui também. Então tem assim uma infinidade de fatores para você vir para o mercado imobiliário, porque eu tenho certeza que se você puder diversificar a sua carteira e trouxer uma parte, né, uma parte pujante aqui para o mercado, você com certeza vai ganhar muito dinheiro, viu, velho? Agora, tem um lado que você precisa prestar atenção, é por isso que a gente fala muito para você ouvir o Altamente Rentável, porque eu acho que realmente a gente produz bons conteúdos, porque eu não estou te produzindo um conteúdo para vender, a gente está aqui produzindo um conteúdo que é a nossa vida, nosso dia a dia, é o que a gente faz, é o que a gente produz, é o que a gente investe. Né? Então, pelo imóvel ter uma característica relacionada à renda variável, e ele traz com ele alguns riscos do processo, você precisa estudar um pouco e estar bem assessorado para poder investir. Com certeza. Né? Então é diferente, às vezes você vai no banco, o próprio banco já te dar um ar de segurança, você se sente confortável e você nem quer saber onde o teu dinheiro está aplicado. Chega para o teu gerente e fala, aplica. Né? Eu me espanto porque tem pessoas de alto nível de empreendedorismo que me falou um negócio desse. Não sei nem onde meu dinheiro está aplicado. Porra, é sacanagem. Quem aplica meu dinheiro é meu gerente. Ou seja, eu não quero entender de dinheiro, né? Porque infelizmente a gente não teve uma educação financeira. Né? Então acho que o Brasil não tem essa educação financeira. Sim, verdade. O dinheiro se torna um problema quando você fala, por que é que eu faço com esse dinheiro? Dá para o meu gerente aplicar. Então isso te dá uma segurança de não precisar estudar, de não precisar pensar e achar que o teu dinheiro está rendendo. No mercado imobiliário não é assim, porque se você for assim, você vai achar um profissional que infelizmente vai te orientar errado, você vai fazer uma aquisição baseado no preço, não vai ter a noção da rentabilidade e no final das contas vai ter o quê? Um imóvel que não performou ano a ano, que não te rendeu bem e, meu irmão, vai servir até de garantia. Com certeza. Mas por um preço baixo. Então ele tem uma característica de renda variável. Sim. Então você precisa prestar atenção. Mas ele te dá um lastro de garantia de renda fixa. Muito bacana, meu Mas, meu irmão, para essa equação funcionar, você precisa empreender um pouquinho, você precisa estudar, você precisa diligenciar para fazer uma boa aquisição do apartamento. Muito bacana, viu? Top. Ou que seja de um galpão, ou que seja de uma loja comercial. Ainda tem isso. São vários tipos de negócio. Então você tem perfis diferentes. Tem gente que fala, rapaz, eu só gosto de residencial. Aí vem um outro falar, pô, bicho, eu só gosto de comercial. Aí o outro fala, eu só gosto de logística. É isso mesmo. Perfil. Né? Então isso é bacana também. Qual é o perfil que você se assemelha mais? Qual é o tipo de negócio, sabe? Não tem o melhor. Entenda que o melhor é aquele que você se aproxima mais, que você gosta de atuar, né? Gosta de ver produzir. É verdade. É isso? É verdade. Fora, velho, que também outra coisa bacana. O mercado imobiliário, ele é a mola mestra da economia. Falando a nível Brasil, a gente tem uma economia que precisa de um mercado imobiliário forte. Então você tem que entender, meu velho, que muitas vezes a gente está aqui reclamando porque a economia não está bem e você não está ajudando a tua economia. Não está fazendo o teu dinheiro produzir a favor da sua economia. Muito massa. Não é não? Muito massa. Tô satisfeito. Tô satisfeito. Muito bem, muito bem. Então, o papo de hoje é esse. Uma pílula de conhecimento. A gente estava conversando hoje sobre isso, sobre o impacto que a Selic tem nos nossos negócios e como nós como empreendedores enxergamos uma janela de oportunidade incrível com a Selic baixa, até com a Selic alta também, que aqui a gente não tem essa, mas com crise sem crise a oportunidade ela existe se você não ficar na cama reclamando. E aqui a gente não reclama, a gente encontra a oportunidade onde ela está. Né? Então Selic baixa é uma oportunidade, Selic alta também a gente encontra, mas para o mercado imobiliário de uma forma geral, existem mais negócios com a Selic baixa. E a gente sabe que ela vai continuar baixando e que a gente vai surfar um ano de 2024 e 2025 de excelência no mercado imobiliário. Se prepare para fazer bons investimentos. Top, 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 top. Fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a régua. Esse aí foi bom demais, top. Parabéns, estava inspirado, por explicação massa. Pega a visão vocês aí, com certeza saiu muita coisa bacana aqui, viu? Vai lá. Show de bola. Conteúdo para você, espero que tenha feito sentido. Curte, compartilha, que muitas vezes você não sabe, mas tem um amigo ou um familiar, né, pensando ali para tomar uma decisão do mercado imobiliário, para fazer um bom investimento, e esse conteúdo pode ajudar.
E é o que a gente quer, que sirva de farol em alguma caminhada, que mude uma chave, que mude o jogo de alguém. Pra gente, a gente fica muito feliz com isso. Então, quando a gente escuta depoimentos, como a gente escutou aqui de Thiagão, que porra, aquilo fez sentido, ajudou no caminhada, ele conheceu a gente e a partir dali, sabe, gerou bons frutos, a gente fica muito feliz com isso e eu quero que prospere o mercado imobiliário e prospere a sua vida como investidor. Curte, compartilha e segue a gente, porque pra gente é importante, é uma métrica que nos mostra que a gente está no caminho certo. É isso aí, muito bom. E fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito bem. Top demais. Pô, que massa.